as explicações, costumamos ir buscar a consolação, e por isso é um capítulo apropriado para este momento que nós estamos vivendo. Do ponto de vista material, um flagelo, mas do ponto de vista espiritual, com as suas finalidades de crescimento individual e coletivo. Então, é nessas lentes que nós vamos trabalhar hoje essa mensagem lá do item 19 do capítulo 5º, o mal e o remédio. Confesso que nesses anos de doutrina espírita que tenho, sempre que voltava ao capítulo 5º, esta mensagem, este item especificamente, era um que não me chamava muito a atenção. Eu o considerava uma mensagem com uma linguagem pesada, uma linguagem que parecia da Igreja Católica lá de séculos atrás. Não compreendia a profundidade dessa mensagem, mas aqui na Joana de Ângeles nós temos a prática de, aos domingos, as nossas palestras seguirem a ordem dos capítulos e dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há alguns anos, quando este item caiu para mim, para a preparação da palestra no domingo, foi a ocasião em que me debrucei com mais. Ainda trazemos dentro de nós mesmos as nossas imperfeições, os defeitos, os vícios, os apegos, esses elementos ligados à nossa natureza ainda animal, esse o mal e o remédio para este mal, um remédio que nós ainda precisamos muito, a dor. Então, o mal, nessa perspectiva, como essas nossas fraquezas internas e a dor como um remédio que a providência divina nos traz para curarmos esse nosso mal. Então, esta uma perspectiva, e a outra perspectiva de o mal e o remédio, o mal como a própria dor em si, e todos nós passamos por momentos de dor. Neste momento, há uma espécie de dor coletiva do ponto de vista material, mesmo rica do ponto de vista espiritual. E o Evangelho, a mensagem do Mestre Jesus, é o remédio para esta dor, para a compreensão de suas finalidades. Como é o remédio para todas as dores, como nós, no Espiritismo, nos anos em que estamos vinculados. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós o conhecemos. O objetivo desse livro, por que foi escrito por Allan Kardec? Ele foi escrito para ser um código de moral universal. Quando nós ouvimos de algum irmão de uma outra religião, um evangélico, por exemplo, um católico, se referir ao Evangelho segundo o Espiritismo como o Evangelho dos Espíritas, há um equívoco muito grande nesta afirmação. Porque, na verdade, o objetivo de Kardec, ao escrever este livro, foi proporcionar a todos os cristãos, espíritas, católicos, luteranos, calvinistas, pentecostais, enfim, um livro em que fosse possível a todos eles identificar as passagens do Evangelho que contém os ensinamentos morais do Cristo para possibilitar as pessoas compreenderem esses ensinamentos morais e ficar mais fácil para elas colocarem em prática. Porque o que Kardec via na época dele era que da maioria absoluta dos franceses
eram cristãos, frequentavam semanalmente um culto religioso, a maior parte os cultos católicos, muitos deles cultos protestantes, mas que essa massa de pessoas, mesmo fazendo isso, não conseguia compreender onde estavam os ensinamentos morais do Cristo nas várias palavras que compõem os evangelhos. E para isso, então, que Kardec escreveu esta obra, onde isolou as passagens do evangelho que contém os ensinamentos morais do Cristo, dividiu-as por assunto nesses 27 capítulos, acrescentou comentários seus e também acrescentou mensagens de espíritos, desses espíritos luminares que ajudaram na codificação, relacionadas ao tema. O que é o caso dessa mensagem de hoje, de autoria do espírito Agostinho. Temos aí na lâmina alguns dados biográficos dele, dessa encarnação na Terra, nos primeiros séculos aí da cristandade, ainda no Império Romano, na qual ele ficou conhecido como Santo Agostinho, foi tornado santo pela Igreja Católica, e nos seus escritos, nas suas obras, nos seus livros, pela sua importância nos 34 anos em que foi bispo na cidade de Hipona. Nesses livros, ele auxiliou na criação das bases do cristianismo e por isso é conhecido como um dos pais da igreja. E como desencarnado, 18 séculos depois, ou melhor, 14, porque a sua vida foi aí pelo século 3 e 4, como desencarnado, ele foi um dos espíritos que auxiliou Allan Kardec nesse grandioso trabalho de elaboração da codificação espírita. Então, vamos estudar juntos alguns trechos dessa mensagem, o mal e o remédio, para auxiliar na nossa compreensão. Então, Agostinho inicia o seu texto com palavras, eu vou ler para os que, porventura, não estejam conseguindo fazer a leitura na lâmina, para analisarmos o teor e a linguagem usada pelo Espírito naquela época, já deixando a pergunta se essa linguagem é uma linguagem leve ou o que parece aos que estão estudando conosco, se é uma linguagem leve ou uma linguagem carregada. Ele começa assim: será na terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, o primeiro ponto é que não há dúvida que a linguagem realmente é uma linguagem cinzenta, é uma linguagem pesada, é uma linguagem que não é mais tão utilizada nos dias atuais para carregar dessas tintas lúgubres o retrato do que é a Terra. E a Terra realmente é isso. A Terra não é um lugar de prazeres, um paraíso de delícias. A Terra ainda é caracterizada pela dor. E na época de Kardec, há 150 anos atrás, ainda mais, porque se a última pandemia que aconteceu nessas proporções para nós faz 100 anos, na época de Kardec, isso era muito mais
recorrente, em intervalos muito mais curtos, estava a humanidade às voltas com situações como estas. Então, por ser um mundo de provas e expiações, o mal e, por consequência, a dor, são elementos ainda muito presentes. Seja a dor física, seja a dor moral, essa dor ligada às amarguras, às decepções, à melancolia, enfim, hoje muita caracterização como depressão, já entrando em aspectos clínicos. Então, isso é ainda uma característica muito presente, porque nós, espíritos encarnados na Terra, no geral, ainda precisamos do mecanismo da dor para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. A dor não é algo punitivo. A dor é um elemento educativo que a providência divina usa para nos reconduzir ao caminho do bem quando dele saímos. É interessante. É uma reflexão muito profunda. Nós que nessa encarnação estamos tendo a dádiva de ter o contato com a doutrina espírita, com certeza para todos nós esta é a primeira encarnação em que estamos tendo o contato com o cristianismo, revelado para nós de uma forma tão clara e tão pura em todos esses elementos, salvo um que outro aí das hostes espíritas atuais, que tenha passado lá pela França no século XIX, para a maioria de nós é a primeira vez que estamos conhecendo essas leis universais com tamanha clareza. Então, isso está a nos mostrar que estamos conhecendo agora essas leis e que, a partir de agora, não precisaremos mais da dor como precisamos por tantas encarnações. Vejam, é interessante. Estamos conhecendo o mecanismo e cada vez mais, quando usarmos a lei de causa e efeito cada vez mais a nosso favor, menos precisaremos da dor para nos reconduzir ao caminho correto. E quanto à linguagem, eu gosto de trazer esta explicação deste pesquisador espírita chamado Milton Felipe. Nós temos aí também a lei de causa e efeito, porque um dos efeitos dessa pandemia que temos observado, nós que na década de 10, que é essa década que está terminando agora, em 2021, começa a década de 20 do século. Estamos no último ano da década de 10. E foi uma década caracterizada pelo uso massivo da tecnologia, pelo uso massivo do celular, predominantemente para bobagens, predominantemente para distrações, predominantemente para perda de tempo em redes sociais, olhando a vida alheia, visualizando a foto da pessoa lá no restaurante chique, muitos invejando, se criando aquela síndrome que está sendo estudada, a síndrome do espiral da inveja que as redes sociais têm proporcionado, enfim. Então, por vários e vários motivos, essa tecnologia que chegou para nós para facilitar a nossa vida, chegou para nós para coisas úteis, houve uma dissipação, houve uma distorção e, em sua maior parte, as pessoas usaram isso nessa década para coisas negativas. Mas nisto também a lei de causa e efeito faz parte, é interessante. E essa pandemia nos está levando a usar a tecnologia predominantemente para o bem.
Em 3 dias, eu brinco, os trabalhadores da Joana de Ângeles aprenderam a usar o aplicativo Zoom, que é este que nós estamos usando, para manter a distância das suas atividades. Os pais estão precisando usar maciçamente o WhatsApp, Facebook, Google, notebook, celular, para ministrar as aulas para os seus filhos dentro de casa. Não está sobrando tempo para bobagens na tecnologia, veja. Isso é lei de causa e efeito também, é da providência divina pela dor, nos conduzindo ao caminho correto. E nós dizemos isso porque esse texto aí retiramos de um programa excepcional que existe no YouTube, com dezenas e dezenas de capítulos, o programa Transição Espírita, muito bem elaborados, muito bem produzidos esses capítulos. E esse trecho nós retiramos do programa 182, estão todos gratuitamente no YouTube. E esse pesquisador nos traz uma explicação do porquê a linguagem usada por Santo Agostinho na mensagem parecer um tanto pesada, um tanto lúgubre, por ser a linguagem de uma França católica de 160 anos atrás. Era a linguagem da época. Sem crítica nenhuma nisso, não é a Igreja Católica do Papa Francisco ou do Papa João XXIII, não. Era uma igreja de mais de século e meio atrás, e por isso o uso de expressões como expiação, mundo de provas e expiações, mas que esse pesquisador nos coloca que a noção usada por Allan Kardec na época do conceito de expiação seria basicamente como consequência. E não é, irmãos, muito mais leve pensarmos em mundo de provas e consequências do que mundo de provas e expiações? Então, é esse o sentido. Expiação quer dizer consequência, e todos nós, se ainda vivenciamos consequências negativas de erros que cometemos pelas nossas imperfeições, nós já estamos vivenciando consequências positivas de acertos que nós estamos fazendo, iluminados por essa doutrina maravilhosa. Esse momento, para mim, é maravilhoso. Estar aqui mesmo fisicamente sozinho aqui na Joana. Sou o único encarnado aqui neste momento. Percebo boas presenças, mas não consigo identificar os desencarnados. E acredito que para todos nós que estamos unidos nesse momento pela tecnologia e espiritualmente, está sendo um momento bom para todos nós. E se estamos colhendo um momento bom agora, significa que estamos já plantando sementes boas, e por isso vermos a terra, essa terra amada que está em transição, como mundo de provas e consequências, isso é bastante mais leve do que provas e expiações, mesmo que precisemos ainda, com serenidade, com aceitação, com resignação, com resiliência, receber as consequências negativas quando elas ainda vêm para nós. E, queridos irmãos, na nossa modesta opinião, o centro da mensagem de Santo Agostinho está nestas palavras aí. Quando esse Espírito luminar nos diz: ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor,
senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Então, o que conseguimos entender dessas palavras de Agostinho, meus irmãos? O que conseguimos entender é o centro dessa mensagem, ou seja, ele quer nos dizer que Deus não está presente na nossa vida quando tudo aos nossos olhos materiais está cor-de-rosa, quando tenho saúde, quando tenho a família organizada como acho que deve ser, quando tenho trabalho, quando posso me locomover para onde eu quiser, que é algo que nesse momento eu não posso fazer e ninguém pode. O que o Espírito quer nos dizer é que não é só nos momentos bons que Deus está presente, mas que Deus está presente sim, também e principalmente quando chegam para nós os momentos de dor. E Ele está presente porque a dor é um elemento educativo que os espíritos encarnados para conseguirem prosseguir o seu processo evolutivo, o seu processo de crescimento, até que não precisem mais da dor, quando passarem a compreender o mecanismo, como nós estamos começando a compreender, e poderem fazer as escolhas certas na lei de causa e efeito. As escolhas do bem, as escolhas do crescimento. Dessa maneira, se conduzindo somente pelo amor, sem precisar mais da dor. E o que nos leva à consequência, à conclusão de que Deus está presente nesses momentos de sofrimento, num momento grave como este que a humanidade está vivendo, que de uma hora para outra afetou-nos a vida e a transformou completamente, ou mesmo quando superado este momento coletivo, porque quando nós vamos avançando em idade, eu brinco que passei dos 40 anos e os 40 são o cabo da boa esperança, né? E nessas 4 décadas e um pouquinho já, várias vezes a dor me visitou. Várias vezes. Foi inclusive um momento de dor, o que me levou há 20 anos atrás a entrar pela primeira vez num centro espírita. A dor me conduziu, eu entrei, gostei. Num primeiro ano fiquei só nas palestras. Num segundo ano fui convidado para um grupo de estudos. No terceiro já estava trabalhando. Rapidamente, para aqueles irmãos lá da cidade de Juí me ajudaram a resolver a situação de dor da época, e eu estou aqui até hoje. Quase todos os trabalhadores espíritas entraram pela primeira vez num centro, não pelo amor, mas carregados pela dor. E com isso, sempre temos que pensar, devemos ou não devemos agradecer a essa santa dor que nos deu essa bênção maravilhosa que é essa doutrina e esse trabalho. Então a dor, ela está aí para isso. E o centro do capítulo 5º está aí nessas palavras. Se nós cremos em Deus como nosso Pai, e sabemos que Deus, para ser Deus, necessariamente é soberanamente justo e bom, ou seja, é o ser com mais justiça e mais bondade
que nós podemos conceber enquanto humanidade. Peço perdão que quando eu escuto aqui o sinalzinho do WhatsApp Web, eu dou uma olhada, Diogo, para ver se segue tudo bem com a nossa transmissão, né? Então, irmãos, se Deus é o ser com mais justiça e mais bondade que nós podemos conceber, e eu sofro, significa que Deus está permitindo que eu sofra. E se Ele, que é soberanamente justo e bom, permite que eu sofra, isso significa que o meu sofrimento é justo, ou seja, ele deriva de uma causa justa, que é ou uma consequência de uma falta do passado, ou uma escolha minha de passar por essa situação. O meu sofrimento é justo e é bom. Ou seja, quando vem a situação de dor, ela é boa para mim. Porque é uma situação pedagógica para mim. E quando ela vem, eu preciso parar para analisar não o porquê dessa dor. Meu Deus, mas o que será que eu fiz numa outra encarnação para merecer isso? Não, isso não me interessa nesse momento. Não interessa para mim, nesse momento, o porquê, mas sim o para quê. Qual é o objetivo? O que esta situação quer me ensinar enquanto espírito? E isso serve muito para esse momento aqui da pandemia. Se há um objetivo coletivo, e estudemos lá os flagelos destruidores, lá na lei de destruição, em O Livro dos Espíritos, eles vêm com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais rapidamente. Fazer com que em poucos anos se alcance um crescimento que levaria muitos anos. É interessante. Ministérios de saúde não existiam antes da gripe espanhola. E com ela, todos os países precisaram organizar a sua saúde pública, e são os médicos públicos, a saúde pública do Brasil, onde estão depositadas as nossas maiores esperanças nesse momento de enfrentamento deste problema. Então, isto vem no coletivo para nos fazer coletivamente avançar mais rápido. E tudo está nos demonstrando que a necessidade de crescimento neste momento é mais moral do que material. E do ponto de vista individual, essa dor do confinamento, essa dor da quarentena, ela vem para que individualmente façamos esse balanço, façamos essas reflexões, aproveitemos o tempo com a nossa família, que consigamos redescobrir a nossa família. Muitos de nós que, mesmo morando junto, estávamos só de corpo presente, não parávamos. Chegávamos em casa, íamos para o celular. Então, é o momento de descobrir o para quê, e o para quê é sempre uma oportunidade de crescimento, para que saiamos disso como individualidades melhores do que éramos antes deste fenômeno começar. Está aí. Logo, Deus está presente também na dor. Seja nos possibilitando resgatar os nossos débitos, que são as consequências ou expiações, seja nos possibilitando o aperfeiçoamento, que é da prova, provas e expiações ou consequências, provas, escolhas que o espírito faz antes de reencarnar, de passar por certas situações, objetivando o seu crescimento espiritual. Isso são provas, são escolhas, é um planejamento voltado para o futuro. Expiação ou consequência
voltado para o passado, que é quando vivenciamos a consequência de um equívoco lá do passado. Esta é a expiação que, ao lado da prova, são os dois mecanismos principais empregados pela providência divina para o nosso crescimento enquanto espíritos. E estou vendo que o tempo está passando muito rapidamente e já estamos caminhando para as nossas conclusões. Então, é Agostinho que pondera também como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Por que agora reclamar da quarentena? E hoje vi uma notícia de que em Passo Fundo foi flagrado um jogo de futebol clandestino, veja. Quando que nós pensaríamos que isso existiria, né? Os irmãos inconformados com a necessidade da quarentena, descumprindo as regras para uma atividade que se tornou perigosa para o contágio, como é um jogo de futebol, repleto de contato físico e troca de fluidos, né? Mas quando nós reencarnamos, tudo nos indica que sabíamos que no primeiro semestre do ano de 2020, tomara que fique só no primeiro semestre, né? Mas já está para o nosso planejamento passar por essa situação que o planeta Terra está passando nesse momento, colocando todos os seus valores materiais em xeque para sair daí uma Terra com novos valores muito mais voltados à moralidade, ao amor ao próximo, à aceitação e todos esses sentimentos filhos do amor, né? Então, o que o Espírito nos diz é que nós mesmos escolhemos e que não devemos murmurar, reclamar, nos revoltar, porque quando fazemos isso, perdemos os bons frutos da situação, da pedagogia da situação. Então, a dor aí na imagem da menininha chorando ao receber a vacina que a salvará. E nós, muito desejosos que os nossos cientistas de uma vez encontrem uma vacina para o coronavírus. Então, a dor, ela tem também esse aspecto. Quando pensamos na doença física, quando pensamos na tristeza que é estar numa cama de hospital, nos lembramos quantas pessoas que só vão parar para pensar em Deus quando estão numa cama de hospital, quando estão trancados em casa, temendo o contágio de uma doença. Então, quando vemos isso, nós nos indagamos, a cama de hospital é ou não é necessária ainda? É. Se tem gente que só se lembra que é um espírito, só se lembra de Deus quando está numa cama de hospital, como que a Terra vai deixar de ter camas de hospital? Como que a Terra vai deixar de ter as doenças? Enfim, isso é um processo lento. É preciso o aprendizado dos espíritos para que os corpos não precisem mais padecer com a doença física. Objetivando que aprendamos ao bem sofrer, ao que o Evangelho faz a alusão. Então, nós já chegando na conclusão, eu gosto muito dessa abordagem da área da psicologia espírita, desses autores que dizem a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Vejam, é interessante. Dor, todos estamos vivendo nesse momento. Todos gostaríamos de poder estar com os nossos hábitos, como sempre, enfim.
Então, a situação para todos é a mesma. Mas a forma como cada pessoa recebe essa situação no seu mundo interno é uma escolha de cada um. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção, dizem esses autores. Tanto que muitos de nós espíritas estamos aproveitando muito bem esse tempo livre que surgiu de uma hora para outra na nossa vida. Muitos estamos lendo mais, participando mais de atividades espíritas pelas redes sociais, estamos orando mais, meditando mais. Nós estamos fazendo todas as noites 20 minutinhos de Evangelho no Lar com as crianças. Antes era só uma vez por semana. Então é saber transformar a situação em algo construtivo. Esse é o convite para todos nós. E como nos diz a Joana de Ângeles, mentora aqui da nossa casa, no seu livro Iluminação Interior, felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Dor aqui na Terra vai ter, até que ela evolua de categoria completamente. Então, é possível ser feliz aqui na Terra, sim, mas considerando a dor. Felicidade não é não ter dor, mas ter uma perfeita compreensão do para que a dor vem e usar as oportunidades da dor para o crescimento. Então, na segunda perspectiva do mal e o remédio, o mal como a dor e o evangelho, o Mestre Jesus como o remédio para essa dor. A Joana, aqui na obra Celeiros de Bênção, nos colocando a dor como o condutor às fontes inexauríveis do Evangelho, como disse expressamente o Mestre Jesus. E, nesse momento, precisamos lembrar disto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa foi a promessa de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E nós concluímos, então, com Agostinho, nas palavras finais da sua mensagem, o mal e o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Que remédio prescrever a nós, queridos filhos de Deus, em confinamento, em quarentena, muitos de nós temerosos de uma moléstia física grave? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Confiemos, irmãos, com muita fortaleza, com muita fé, que esses poucos dias brumosos da pandemia irão passar. Não sabemos exatamente como serão, quanto tempo durarão, quais serão os convites que nós espíritas iremos receber para nos entregarmos ainda mais ao trabalho, para sermos as mãos do Mestre Jesus, nesse momento em que o mundo precisa tanto dele. Mas a fé, com certeza, é o nosso sustentáculo, e com ela, com essa união, com essa nova forma de trabalho que nos aproxima ainda mais do que antes, nós, com certeza, esperaremos esses dias passarem e o sol voltar ao nosso dia a dia, como seres humanos crescidos
e renovados. Então é isto, meus irmãos. Vamos encerrar então com uma prece, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Nós agradecemos por esse encontro virtual e espiritual, termos estado esses momentos juntos. E pedimos que possamos realmente aproveitar essas reflexões e com elas crescer, nos tornando seres humanos melhores, nesse processo de mudança que esse período que vivemos está nos possibilitando. Que possamos, numa irradiação, irradiar essas energias boas a todos os lares, a todas as oficinas de trabalho, aos presídios e principalmente aos locais de enfrentamento dessa pandemia. Que todos os profissionais ligados a esse enfrentamento possam receber essas energias que estamos irradiando nesse momento, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares administrativos e especialmente os doentes, os acometidos desta moléstia que se encontram internados nos hospitais. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, com muita gratidão, encerramos este trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, então. Muito boa noite a todos nós.